Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E este é o seu programa, A Voz da Profecia, e é sempre um prazer estar com você, ter o carinho da sua audiência. Você que está nos acompanhando na quarta-feira à noite, o programa inédito a partir das 10 horas da noite, ou você que está acompanhando alguma das nossas reprises, seja talvez na quinta-feira ou no sábado às 13 horas da tarde, ou 1 hora da tarde, não é? Ou então você que está acompanhando, quem sabe, domingo às 8 da manhã, e ainda tem outros horários alternativos durante a noite. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. No programa de hoje, nós vamos seguir ouvindo Arautos do Rei. É sempre bom ouvir esses ministros de louvor, não é? Estes homens que têm dedicado os seus talentos, os seus dons a Deus, através do Ministério da Música, e essas músicas falam tanto ao nosso coração. E por falar em gente que tem dedicado os seus talentos a Deus, o testemunho de hoje é exatamente de um homem, de um jovem gaúcho, gente boa, que está também dedicando sua vida, sua família, suas habilidades, suas capacidades a Deus, trabalhando na obra do Senhor. Você vai ver, é um dos colaboradores da Rede Novo Tempo de Comunicação. E como sempre, terei a honra imerecida de comunicar a você a palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar num conselho sublime que nos é dado através do discípulo amado, João. Eu tenho certeza que você vai amar essa mensagem de Deus para você, porque tudo que vem de Deus para nós é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Chegou a hora, já começou, estamos juntos no ar, a voz da profecia.
Time, weather, and... Algum dia da sua vida você já se perguntou se as escolhas que fez foram corretas? Será que fazer escolhas certas é um desafio? Vamos lá! Constantemente estamos sendo desafiados a escolher. Para fazer ou ter o que desejamos, é preciso diariamente abrir mão de outras coisas que igualmente gostaríamos de ter ou de fazer. É isso que chamo de desafio de fazer as escolhas certas. O gaúcho Daniel Nunes, desde cedo, queria ser radialista. Ele conta como isso nasceu em seu coração. Para mim era algo muito distante. Na verdade, era aquele sonho de adolescente, mas que como adolescente a gente olha e não enxerga muita possibilidade. Quando chegou na minha adolescência, aí já existia a Rádio Novo Tempo em Porto Alegre e a gente conseguia também ouvir na região onde eu morava, de São Lourenço do Sul, né? Metade sul do Rio Grande do Sul. E aí nasceu uma sementinha no meu coração, que foi o gosto por essa mensagem, a maneira como isso era transmitido, e aí nasceu um sonho também de quem sabe poder seguir essa área. Mesmo sendo de família simples, Daniel nunca permitiu que as dificuldades e limitações pudessem impedir a realização do seu sonho. Ele foi atrás, mas a conquista passaria por momentos de escolhas importantes que ele teria de fazer. Eu comecei a trabalhar já para a Igreja Adventista, foi meu primeiro emprego com carteira assinada num escritório regional em Porto Alegre, na área administrativa. Fui caixa também, mas eu me sentia, de certa maneira, sufocado dentro de uma sala e eu pensava assim, poxa vida, tem tanta coisa acontecendo à volta, tantos eventos, tantas notícias, tantas informações e eu estou aqui dentro dessa sala mexendo só com números. Então eu sentia muita vontade de fazer alguma coisa que fosse relacionada à comunicação. E aquele sonho, aquela sementinha da Novo Tempo ainda estava no coração, né? Então procurei o meu administrador à época e perguntei da possibilidade de, quem sabe, trabalhar para a rádio, que fazia parte do mesmo grupo. E isso não era possível, porque não tinha formação, precisava se especializar, precisava cursar uma faculdade, né? Eu havia começado a administração nesse período. E ele disse que não era viável. Então eu não hesitei. Pedi demissão de onde eu estava, voltei para minha cidade natal e fui tentar o jornalismo. Eu fazia voz padrão para 2 emissoras de rádio, gravava chamadas para emissora de televisão, fazia reportagens de rua também. Se por um lado era a concretização de um sonho de trabalhar com comunicação, ficava aquele vazio de não estar fazendo algo que eu me sentisse mais útil, que é levar uma mensagem atual para esses dias, que pudesse preencher as pessoas, né? Já trabalhando numa grande emissora do Rio Grande do Sul, Nunes foi colocado à prova, a cobertura do Carnaval 2009. E aí a coordenadora de jornalismo falou, olha, não sei se você vai conseguir se livrar dessa vez, porque eu sempre trocava minhas escalas de fim de semana a fim de poder respeitar a minha consciência, adorar a Deus no dia de sábado. E ela falou, olha, não sei se vai ser possível você descansar nesse fim de semana, a gente vai montar um especial. E eu lembro até hoje do meu crachá, eu mantenho em casa ainda, com o nome da emissora, Porto Alegre Folia 2009, né? E a princípio eu deveria trabalhar. Só que por algumas razões, eu não precisei participar dessa cobertura, não participei dessa cobertura. Seria ótimo se a vida nos mostrasse uma seta indicando qual o melhor caminho a seguir. Mas não é e nunca será assim. Escolher é complexo. Tomar uma decisão importante é um processo, digamos que solitário, mas que exige muita reflexão, coragem e honestidade. Esse processo exige questionamentos próprios, particulares. Mas Daniel tinha uma certeza em sua vida. Deus tinha preparado o melhor para ele. Menos de um mês depois disso, eu recebi um convite da Novo Tempo para fazer uma cobertura de férias. Eu não tinha nenhuma certeza de que eu seria contratado. Eu tranquei a minha faculdade em Porto Alegre, na PUC, que eu tinha bolsa de 100%. Eu pedi o cancelamento do meu contrato na empresa em que eu trabalhava e eu decidi arriscar tudo que eu tinha naquele momento. Mas eu tinha uma confiança profunda em Deus de que aquele era o momento, que o momento havia chegado e de que tudo que eu havia passado na minha vida, quem sabe tinha sido um grande teste, né, ou um passo a passo, várias etapas até chegar a esse momento. E eu não apenas cobri esses 15 dias de férias, como estou hoje há mais de 10 anos já trabalhando para a Rede Novo Tempo. Cada escolha que fazemos vai moldando a pessoa que somos e criando nossa realidade. Nós somos o resultado das nossas escolhas.
Por isso, a única maneira das coisas darem certo em nossa vida é nos esforçando para manter Deus nesse lugar de honra, o lugar de prioridade. Eu digo que devemos porque, sem nenhum esforço, isso nunca irá acontecer. Faça o seu melhor onde quer que você esteja, né? É o primeiro ponto. Deus abençoa as boas ações, as boas intenções. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Clame a Deus que Ele mostre um caminho, que Ele aponte caminhos e também que a própria pessoa possa enxergar caminhos para pregar o Evangelho, né, para tocar outras vidas através desse trabalho que ela está fazendo. Graças a Deus que o Daniel resolveu dedicar sua vida, seus talentos, suas capacidades, suas habilidades a Deus, e ele tem sido tão útil na obra do Senhor. Um abraço para você, Daniel, para sua família e para todos os nossos queridos amigos, colaboradores da Novo Tempo que trabalham aí em Cachoeira do Sul, nessa cidade querida, no Rio Grande do Sul. No meu tempo de estudante de teologia, eu passei 2 meses aí em Cachoeira do Sul, vendendo livros, fazendo o trabalho que a gente chama de colportagem. E uma das impressões mais fortes que eu trouxe de Cachoeira do Sul foi exatamente o carinho dos irmãos e do povo da cidade de modo geral, comigo, com a minha esposa, que na época era noiva. Foi uma experiência muito linda, muito sublime. Deus abençoe todos vocês que moram aí em Cachoeira do Sul e uma bênção especial para os colaboradores da Novo Tempo que estão fazendo o seu melhor aí em nossa geradora em Cachoeira do Sul. E eu tenho um presente para você, esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material é fruto de bastante estudo, bastante oração, muito trabalho. A equipe do marketing da Novo Tempo fez um trabalho muito lindo na produção desse DVD. O pastor Milton Andrade, que hoje trabalha no interior aqui de São Paulo, ele me ajudou também na preparação dos conteúdos desse material aqui. Enfim, é um estudo bíblico em forma de DVD. Paulo, o Mensageiro da Cruz. Se você não tem ainda esse material e quiser solicitá-lo, quiser pedi-lo, nós vamos enviar para você gratuitamente. Não lhe custa absolutamente nada. É um presente mesmo, para valer, da Novo Tempo para você. Peça através do telefone, essa é uma opção. Você liga para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, em horário comercial. Aí você vai falar com a equipe da Escola Bíblica. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp. Nosso número 12981001425. É esse número aí que você vê na sua tela. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer o DVD e em poucos dias você vai recebê-lo aí no seu endereço para que você possa estudar a Santa Bíblia através desse material, um presente que a gente envia carinhosamente para você. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Você sabe, os intervalos aqui na Novo Tempo são sempre com mensagens, não é? E por isso que a gente não chama de intervalo comercial. E logo depois do intervalo, terei o prazer de abrir a Bíblia e nós vamos meditar num texto bíblico fabuloso, palavras de João, o discípulo amado, e eu tenho certeza que serão muito significativas para a sua vida cristã. Fica com a gente, já volto. Que bom, hoje é dia e esta é a hora de nós estarmos juntos aqui no seu programa A Voz da Profecia. E é hora da gente estudar a Bíblia aqui no programa e eu quero convidar você para o texto que está na primeira carta, escrita por João, capítulo 3, versos 1 e 2. É possível que você saiba que João, ele é autor na Bíblia do Evangelho, que é o 4º livro do Novo Testamento. João também é autor do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e ele também escreveu essas 3 cartas pastorais, 3 epístolas. Abri a minha Bíblia aqui na primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Mas antes de ler o texto, eu quero orar com você, como a gente sempre faz aqui, pedindo a Deus que nos ilumine pelo Espírito Santo, a fim de que nós entendamos a sua santa palavra. Ore comigo.
Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, mais uma vez. E nesta hora, nossa prece é no sentido de suplicar ao Senhor entendimento de Tua palavra, para que nós a recebamos bem e seja para todos os Teus filhinhos um sólido alimento espiritual, para que sigamos firmes em nossa caminhada cristã. Pedimos-te, Pai, em Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2, está escrito assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é um texto fabuloso do Evangelho. Aliás, sim, faz parte do Evangelho, né? Mas especialmente aqui dessa carta, dessa epístola, escrita por João, o discípulo amado. Eu acho interessante como ele começa exclamando sua admiração pelo amor de Deus. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio para você e para mim, sermos reconhecidos, admitidos como filhos de Deus. Mas talvez você pense assim: ora, por que João está tão admirado e considera um privilégio tão grande ser considerado filho de Deus? Afinal de contas, nós cristãos não cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, de todo o universo, inclusive desse planeta e tudo o que há aqui no planeta, toda essa natureza exuberante que a gente tanto observa. E, inclusive, nós cristãos não cremos que o ser humano é obra-prima da criação divina. Logo, se Deus criou a nós, seres humanos, então Ele é nosso Pai. Por que João estaria tão admirado ao ponto de dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus? Entenda comigo, a admiração de João, o louvor de João a Deus, quando ele diz que Deus nos reconhece e nos tem como filhos dele, toda essa admiração de João e essa sua expressão de louvor é pelo fato de que João sabe que, a despeito do Senhor ter nos criado, e nesse sentido todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus, mas João sabe, e quando escreveu essas palavras, João já era um homem adulto, com idade avançada inclusive. Ele andou com Jesus durante os 3 anos do ministério de Cristo aqui na terra, mas quando andou com Cristo, João não tinha ainda a compreensão que agora, na sua idade adulta, já um senhor idoso e vivido, a compreensão agora era muito maior. Apesar dele não estar mais andando com Cristo literalmente como andou no passado, na medida em que o tempo passou, o Espírito de Deus colocou na mente e no coração de João uma compreensão muito mais profunda a respeito de Jesus, do Evangelho, a respeito de Deus, do que aquela compreensão que João tinha quando ainda era jovem e andou com Jesus. Quando João está admirado pelo fato de Deus nos chamar de filhos dele, é que João sabe que, apesar de Deus ter nos criado, nós nos separamos do Senhor por conta da nossa desobediência, dos nossos pecados. E nós, usando palavras bíblicas também, nós passamos a ser considerados filhos da ira ou dignos da ira. Nós nos separamos completamente de Deus. Apesar da criação, nós nos rebelamos contra Deus. Nós cortamos nosso vínculo com o Senhor. Nós ficamos presos, na linguagem de Paulo, aos nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando João se admira e louva a Deus pelo fato dele nos chamar de filhos, é que João sabe que nós nos separamos pelo pecado, mas através da graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Nós somos filhos de Deus não só pela criação,
mas aqueles que são convertidos, aqueles que já nasceram de novo, eles também são filhos de Deus pela redenção, pela salvação que há em Jesus. É pensando na graça de Deus, pensando no Cristo que veio, que deu a sua vida por nós, que se fez pecado em nosso lugar, que recebeu o nosso castigo, é pensando nessa bendita graça de Deus que João exclama e diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós, tão fracos, tão pecadores, tão rebeldes e ingratos, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. João, inclusive, quando escreve o seu evangelho, lá no capítulo 1, falando a respeito de Jesus, João disse que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os seus o rejeitaram. Porém, João diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, ele diz, não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quando Jesus veio, muitos o rejeitaram, porém aqueles que o receberam, João diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando você recebe Cristo como seu Salvador pessoal, você está sendo reconciliado com Deus. Você agora não é apenas filho pela criação, mas você também é filho pela redenção. Você é filho pela experiência da salvação. Você agora é um filho que verdadeiramente vive na presença do Pai, na casa do Pai, na companhia do Pai. Você agora, através de Jesus Cristo, está ligado ao Pai. E olha aqui no texto que nós lemos, João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, João diz, nós somos filhos de Deus. Ei, nós somos filhos de Deus para valer, porque Ele nos criou, mas também porque Ele nos salvou. A nossa ligação com o nosso Deus é real, não é simplesmente teórica ou ilusória, é real, é para valer. Quando Deus chama você de filho, Deus está chamando assim, Deus está tratando você dessa maneira, porque verdadeiramente você é filho dele, ele é o seu pai. Você sabe que muitas vezes, considerando aqui a nossa cultura, não é? Nossa língua, é muito comum, por exemplo, aqui no Brasil, a gente às vezes tratar uma criança chamando de filho quando não é filho da gente de verdade, não é mesmo? Por exemplo, digamos que eu vá aí à sua igreja, à sua comunidade religiosa, um dia eu tenho o privilégio de pregar na igreja onde você normalmente congrega. E eu estou pregando lá na igreja. De repente eu preciso de uma criança assim para fazer alguma ilustração e eu convido algum menino da igreja que está ali presente no auditório para que venha à frente e eu vou talvez ali entrevistá-lo, enfim, de alguma maneira eu vou fazê-lo participar do sermão como uma ilustração para a igreja. E aí eu olho os garotos que estão assentados ali e escolho um e digo assim, filho, você pode vir aqui, eu preciso da sua ajuda. Quando eu olho para o menino e digo, filho, vem aqui, ninguém na igreja vai ficar olhando e pensando assim, uau, o pastor tem um filho aqui na igreja, ninguém sabia, a gente achava que era filho de fulano, mas é do pastor, esse pastor tem um filho aqui, ninguém sabia. Oh, não, ninguém fica pensando assim, né? Eu acho que ninguém pensa assim. Porque é tão normal uma pessoa adulta olhar uma criança e se referir a essa criança como filho, mesmo que não seja verdadeiramente o pai da criança. É apenas uma expressão gentil, carinhosa, que a gente às vezes tem com a criança. Ei, ouça isso aqui. Quando Deus chama você de filho, Deus não está sendo simplesmente carinhoso com você. Deus está chamando você de filho, porque de fato você é filho de Deus. Se você é uma pessoa convertida ao Senhor, se você tem procurado andar pela fé nos caminhos de Deus, então você é filho de Deus para valer, tanto pela criação como pela redenção. Deus é seu Pai e Ele reconhece você como seu filho. Oh, louvado seja o Senhor! É por isso que João diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Mas ele prossegue no texto que eu li com você,
João diz assim, ainda no verso 1, ele diz assim, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Interessante isso aqui. João está dizendo, olha, porque nós somos filhos de Deus pela criação e também pela redenção, pela experiência da salvação, muitas vezes o mundo não nos conhece. Assim como o mundo não conheceu a ele mesmo, ao próprio Cristo, quando esteve aqui na terra e viveu entre nós. É como se João estivesse dizendo assim, olha, se em algum momento na sua experiência de vida, depois da conversão, do novo nascimento, depois que você se tornou um discípulo assumido e consciente do Senhor Jesus Cristo, se em algum momento você não for conhecido pelo mundo, conhecido aqui no sentido de compreendido, aceito pelo mundo, se em algum momento por causa de Jesus, da sua palavra, você for ignorado ou desprezado, incompreendido, perseguido pelo mundo, ei, não estranhe isso, porque o mundo também não conheceu Jesus, não compreendeu, não aceitou Jesus. Do mesmo jeito que o próprio Cristo foi ignorado e muitas vezes incompreendido pelo mundo, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, não só pela criação, mas também pela redenção, em algum momento eles poderão ser incompreendidos. Quando João fala do mundo aqui, ele está se referindo às pessoas que ainda estão, assim, separadas de Deus por causa do pecado. Você compreende? São aquelas pessoas que ainda não estão verdadeiramente ligadas ao Pai pela experiência da salvação. Como não conhecem o Pai, também eles não reconheceram o próprio Filho quando esteve aqui. E eles, consequentemente, também não conhecerão os outros filhos desse Deus maravilhoso que agora se tornaram verdadeiramente filhos através da experiência da salvação. Será que estou falando aqui para alguém que tem sido incompreendido, criticado, perseguido por causa do Evangelho? Quem sabe você tem sofrido alguma resistência em casa, da sua própria família. As pessoas que talvez você mais ama não estão compreendendo você, não estão aceitando você por causa da sua fé cristã. Quem sabe você tem tido alguma resistência no trabalho, na escola, entre vizinhos. Amigos que estavam com você antes, quem sabe hoje estão se afastando de você por causa da sua fé cristã. Ei, ouça isso, não estranhe, não se surpreenda. É compreensível que aqueles que ainda estão separados de Deus por causa da ignorância do pecado, eles não compreendam aqueles que se voltaram para Deus e hoje em Deus estão tendo uma nova vida. A gente precisa compreender como a mente dessas pessoas funciona. Era como a nossa antes da conversão. Antes da conversão a Cristo, a gente tem uma mente meramente carnal e natural, mas quando você se converte a Jesus, você passa a ter uma mente espiritual. Paulo diz que essa é a mente de Cristo que nos é dada. Então a gente passa a ter uma outra compreensão da vida e, consequentemente, a gente tem outros valores. E aqueles que ainda estão na realidade anterior, porque não foram ainda reconciliados com Deus, muitas vezes eles não nos compreendem, mas nós precisamos compreendê-los. Se eles não têm paciência conosco, nós precisamos ter com eles. Até porque somente demonstrando amor, mesmo para com aqueles que de alguma maneira nos demonstram desamor, é que nós vamos conquistá-los para Deus. Jesus disse assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos escolhi. É por isso que o mundo vos odeia. Tudo isso eles farão a vocês, disse Jesus, por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Isso está lá em João, no capítulo 15. Mas olha um ponto que eu quero muito trabalhar com você nessa hora, aqui em nossa reflexão bíblica. Veja bem, no primeiro verso que nós lemos, João fala sobre essa questão do amor de Deus que nos faz verdadeiramente filhos dele.
e que muitas vezes, por causa dessa nossa experiência com Deus, não somos compreendidos por aqueles que ainda estão separados do Senhor. Mas agora veja, no verso 2 que nós lemos está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João diz assim: ei, meus amados, agora nós somos filhos de Deus. João está encantado, está maravilhado com essa realidade sublime de ser filho de Deus, mas ser filho de Deus para valer, não só pela criação, mas também pela salvação. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Significa que existe algo mais de Deus para se realizar na minha vida e na sua vida. E você dirá: pastor, mas o que Deus já fez por mim e em mim já é grandioso. Oh, sim, mas eu preciso lhe dizer com muita alegria que o que está por vir ainda é melhor e mais extraordinário do que Deus já fez. Oh, louvado seja o nosso maravilhoso Deus. É por isso que João diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E ouça, sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que coisa linda! João está dizendo assim: agora nós somos filhos de Deus, experiência presente, fruto da conversão. Mas um dia, João diz assim, nós seremos semelhantes a Ele. Observe que o verbo ser está sendo usado no presente e no futuro. Agora somos filhos de Deus, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Significa que ainda há algo muito extraordinário para acontecer na minha e na sua vida. A obra que Deus iniciou em nossa vida e que Ele permanece realizando, ela um dia será concluída, e será concluída de um jeito grandioso, inimaginável, incrível, coisa de Deus em nossa vida. Eu gosto de um texto de Paulo que está lá na Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo diz algo parecido com isso, quando ele fala assim: estou completamente certo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aqui está confortando a igreja, os irmãos filipenses, que muitas vezes sofriam por causa do Evangelho. E Paulo está dizendo para eles assim, e estas palavras são também para você e para mim. Paulo diz assim: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra, aquele que chamou a gente das trevas para a luz do Evangelho, aquele que nos chamou da ignorância para o conhecimento de Deus e nos reconciliou com Deus e nos fez outra vez filhos de Deus, mas agora não só pela criação, mas também pela experiência da salvação. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo se manifestar em glória para buscar a sua igreja, nessa hora o Senhor vai concluir a obra que Ele iniciou em nossa vida. É por isso que João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo assim como Ele é. O que é isso, ser semelhante a Ele? Entenda, João não está dizendo que nós seremos iguais a Ele. Jamais seremos iguais ao Senhor Jesus Cristo. Nós jamais seremos iguais a Deus. Afinal de contas, nós somos criação de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas uma coisa é certa: um dia nós seremos muito mais parecidos com Ele do que nós somos hoje. E a nossa semelhança com Ele será, sobretudo, no que diz respeito ao nosso caráter.
Um dia a promessa de Deus é que será restaurada de maneira completa em nossa vida a imagem divina. Oh, sim, essa imagem divina que foi destruída por conta dos nossos pecados. Um dia, quando nós tivermos o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo em glória, quando nós o contemplarmos assim como Ele é, João diz, nós seremos semelhantes a Ele. Aqui, é claro, ele está se referindo ao momento que a gente chama da glorificação. Quando você se converte, você está sendo justificado, perdoado. Quando você anda dia a dia com Deus, você está sendo santificado. No início é a justificação. Agora estamos vivendo o processo da santificação. E quando Cristo voltar e nós o contemplarmos com os nossos próprios olhos, então nós viveremos a experiência da glorificação. E a partir daí, nós estaremos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Senhor. Quando João diz assim, nós haveremos de vê-lo assim como Ele é. Veja, porque quando as pessoas viram Jesus aqui nesse mundo, o Jesus de Nazaré, elas não viram o Filho de Deus assim como Ele realmente é. Sabe por quê? Porque a glória divina estava velada por sua humanidade. Jesus se tornou verdadeiramente homem. A glória divina precisou ser velada para que Ele pudesse andar entre os homens. Mas olha aqui, na segunda vinda de Jesus, nós o contemplaremos em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. É por isso que João diz assim, nós o veremos assim como Ele é. Glória a Deus! Tomara que esse dia chegue logo e nós tenhamos o privilégio de vê-lo. E quando nós o contemplarmos, nós experimentaremos a conclusão da obra de Deus em nossa vida. Nós seremos glorificados e nos tornaremos parecidos com Ele. E você, de repente, pode pensar assim, pastor, agora somos filhos de Deus. Quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele. Mas entre o que somos e o que seremos, o que devemos fazer? Em outras palavras, desse momento presente até o futuro, quando Cristo voltar, o que a gente deve fazer? Como a gente deve viver? Eu lhe digo, a resposta é muito simples. Você que agora é filho de Deus, pela experiência da salvação, permaneça sendo até que Ele venha e você então seja semelhante a Ele, você seja glorificado. O grande desafio da vida cristã é a gente, depois da nossa conversão ao Senhor, a gente permanecer ligados ao Senhor. Aqueles que agora se tornaram filhos, eles devem permanecer sendo filhos de Deus, até que o Senhor venha para buscá-los. E a gente não pode se iludir pensando assim, não, pastor, porque eu me converti, agora pronto, posso cruzar meus braços, porque eu nunca mais vou me separar de Deus. Ei, cuidado com isso. Esse é um pensamento equivocado e muito perigoso. Mesmo aqueles que se convertem a Deus verdadeiramente, eles devem, de maneira consciente, buscar a permanência em Cristo. Se esse não fosse um assunto tão sério, Jesus não teria dito aos seus discípulos, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Todos nós estamos sujeitos a nos separarmos de Deus e voltarmos ao pecado. Por isso, entre o que somos e aquilo que seremos, a gente deve permanecer sendo filho de Deus, até que o Senhor venha para nos buscar. E eu tenho um texto que está aqui em João mesmo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 28. O conselho é curtinho, e eu coloquei inclusive esse conselho como sendo o tema da mensagem de hoje. João diz assim, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Filhinhos de João, aqui ele está se referindo à igreja. As cartas de João são cartas pastorais. Ele escreve para a igreja de Deus, ele está escrevendo para você e para mim.
E João, carinhosamente referindo-se à igreja, porque a igreja é o que Deus tem de mais lindo nesse mundo, João diz assim: filhinhos, agora, pois, ou seja, agora que vocês conhecem Jesus, que vocês professam amar Jesus, agora que vocês foram batizados e se tornaram discípulos de Jesus, oficialmente discípulos dele, publicamente discípulos dele, filhinhos, agora, pois. E aí o conselho em duas palavrinhas: permanecei nele. Continuem ligados a ele. Não se afastem dele. Busquem um relacionamento diário, contínuo, permanente com ele. Agora, pois, permanecei nele. E aí João faz uma advertência e diz assim: para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você percebe que essa aqui é uma advertência? É como se João dissesse assim: olha, aqueles que não permanecerem nele, quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar, quando ele aparecer publicamente em glória e majestade, conforme a sua promessa, aqueles que não permanecerem nele, eles se afastarão envergonhados na sua presença. Por outro lado, os que permanecerem nele terão confiança. Oh, sim! Aqueles que permanecerem sendo filhos de Deus até o fim, até que Jesus venha, ou até que eles morram, porque quando a gente morre, é claro, nosso destino está selado, para a vida ou para a morte. Então, aqueles que permanecem sendo filhos de Deus até o fim da vida, ou até que Cristo venha e ainda os encontre vivos, eles terão confiança. Eles olharão para o céu e verão Cristo em sua glória. E ainda que certamente estarão trêmulos, porque a manifestação de Jesus será grandiosa, será apoteótica. Jesus vem com toda a sua glória e sua majestade. É por isso que João diz assim: nós haveremos de vê-lo como ele é. A glória divina não estará velada na sua humanidade. Jesus vem em todo o seu esplendor. Aqueles que permanecerem nele, mesmo que trêmulos, diante da apoteose daquele momento, eles não terão medo, pelo contrário, eles terão confiança. No entanto, aqueles que não permanecerem, eles serão, diz João, envergonhados na sua presença. Eles ficarão desesperados. E permita-me lhe dizer, eu creio, que o desespero maior no dia da segunda vinda de Cristo não será entre os ímpios que simplesmente rejeitaram a graça e não quiseram saber de Deus. Eu penso que no dia da manifestação de Jesus, o desespero maior entre os perdidos será daqueles que um dia foram salvos pela graça, porém da graça se afastaram e se perderam. Você compreende? Eu penso que mais infelizes ainda no momento da manifestação de Jesus serão aqueles que um dia se tornaram filhos de Deus pela experiência da salvação, mas não permaneceram sendo filhos de Deus. Durante a caminhada, eles foram displicentes, eles foram descuidados e eles deixaram que o mundo outras vezes os atraísse para longe de Deus. Esses, eu penso, serão os mais desesperados na hora da segunda vinda de Jesus. Tomara que você e eu não vivamos essa desesperadora experiência, muito pelo contrário. Em nome de Jesus, permaneça sendo filho de Deus. Continue buscando ao Senhor de todo o seu coração. E você me dirá: pastor, como que a gente permanece sendo filho de Deus? De uma maneira muito prática. Mas eu sei que você até já sabe disso. A gente permanece sendo filho de Deus quando a gente busca a Deus todos os dias em oração. Quando a gente estuda a palavra do Senhor e fazemos desse livro nosso guia, nossa direção. A gente busca a Deus e a gente permanece em Deus quando nós priorizamos o culto, a adoração a Deus, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. Você permanece em Cristo quando você se envolve com a obra de Cristo, quando você procura testemunhar para outros a respeito de Deus, quando você prioriza o reino de Deus e vive em fidelidade ao Senhor em todos os sentidos, quando você dedica suas competências, suas habilidades, o seu próprio corpo, o seu tempo, seus bens a Deus,
você permanece sendo filho de Deus, quando você vive em obediência ao Senhor e sua palavra, quando você não é apenas um ouvinte, mas é um praticante da palavra, você permanece sendo filho de Deus, quando você persevera em fazer a vontade de Deus. Assim, quando Ele se manifestar, nós teremos confiança e nós seremos chamados para a sua presença e nós seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo assim como Ele é. Que o Senhor, através da palavra, e em especial através do Espírito Santo, o Consolador, que Ele possa seguir fazendo a sua obra na sua vida, para que você permaneça firme em Cristo, para que você não se afaste do Senhor. Você se lembra que quando Jesus estava para voltar para o Pai, quando Ele estava para passar pela cruz, Ele apresenta aos discípulos o Espírito Santo. E mesmo depois que Jesus morre e ressuscita, Ele continua dizendo para os discípulos: ei, permaneçam em oração, porque vocês receberão a promessa e o Consolador virá sobre vocês. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, por meio do Espírito Santo, o outro Consolador. Nós vamos ouvir agora o Quarteto Arautos do Rei cantar. E eles cantam a respeito do Consolador, a respeito do Espírito Santo. Enquanto você ouve essa música, ore a Deus. Clame a Deus pelo Espírito Santo na sua vida e creia. É o Espírito que nos faz permanecer na palavra. É o Espírito que nos faz permanecer em Cristo. Arautos do Rei, o outro Consolador. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei um outro Consolador, que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente. Não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda a gente, a toda a nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade. Será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder. Louvado seja o nosso Deus, Deus o nosso Pai, Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Espírito Santo.
Consolador. Que nós estejamos sempre ligados ao nosso Deus pela fé, pela palavra, e assim certamente a obra de Deus seguirá sendo feita em nossa vida e um dia Ele vai concluí-la, como disse, de uma maneira grandiosa. Mas para isso, permaneça em Jesus, permaneça ligado a Cristo, o Salvador, porque Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Jesus é o desejado de todas as nações, Ele é a brilhante estrela da manhã. Jesus Cristo é tudo o que você e eu precisamos para que nele nós tenhamos vida e vida plena, vida abundante, vitória completa. Oh, sim, Jesus Cristo, diz a Bíblia, que é a rosa de Saron, Ele é o lírio do vale. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas Deus colocou como pedra angular, e está escrito que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que nós sejamos salvos. Maravilhoso Cristo, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Jesus também é a porta pela qual nós devemos entrar, mas Ele também é o bom pastor, e Ele ainda é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você e eu, nós precisamos de Jesus, porque nossa salvação está em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra, é o Logos, que se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, bendito Cristo, permaneça em Cristo, a sua vitória está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, pelo contrário, Ele se esvaziou e Ele assumiu a forma de servo e Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, está escrito, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, bendito Cristo, permanecei nele, diz a palavra, continue ligado a Jesus Cristo pela fé e não desista dele, e a vitória do Senhor será a sua vitória. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é, e nós não teremos medo, muito pelo contrário. Tomara que você e eu, nós todos, permaneçamos nele, até a vitória completa. Eu peço a você, aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Confesse isso diante de todos os seus amigos e familiares. Confesse isso diante de Deus e não se envergonhe de Cristo. E acredite, com Cristo a nossa vitória é certa. Eu quero aproveitar e fazer um convite a você antes de orar. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Nós, da Rede Novo Tempo de Comunicação, pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vá à igreja. Se você não sabe onde tem uma igreja, entre nesse site aí, encontreumaigreja.com.br e diga assim lá na igreja: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero inclusive ser batizado para demonstrar publicamente a minha decisão de ser discípulo de Jesus. Faça isso, vá à igreja, os irmãos vão receber você com carinho, eles batizarão você e você vai se unir à família de Deus, para juntos nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de comunicar Tua palavra a tantas pessoas, Teus filhinhos e filhinhas espalhados por esse país e pelo mundo, que estão sendo sensíveis à Tua voz. E nessa hora eu te peço, Senhor, abençoa todos eles, para que eles recebam com boa vontade Tua palavra, sejam tocados e guiados pela palavra e pelo Espírito, que eles recebam Jesus como Salvador pessoal, que eles sejam batizados e sigam firmes no caminho do Senhor, até que o Senhor venha para buscar a nós todos. Eu te suplico, Senhor, com gratidão, em Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus fique com você. Que Ele renove sua confiança nele e sua determinação de permanecer nele até a vitória
completa. A gente se vê. Um abraço. Tchau.